Coragem. Coragem. Ivone, você está ouvindo Oi. bem a gente? Eu estou. Tá? Hoje sua internet está boa? Está tudo direitinho? Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Por enquanto Depois que eu tá. ver, você pode fazer a prece? Faço. Então tá bom. Saudades da sua voz. Speaker e microfone. Speaker é alto-falante. Ó, aí assim, vamos só desligar aí o áudio, né? Para a gente poder depois não atrapalhar na hora da prece. Aí a gente liga só quando for falar. O texto que a gente abriu, então, foi Você e Nós. Espíritos eternos. Estamos hoje no ponto exato da evolução para o qual nos preparamos, com os recursos mais adequados à solução de nossos problemas e tarefas, segundo os compromissos que abraçamos, seja no campo do progresso necessário ou na esfera da aprovação retificadora. Achamo-nos com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do merecimento nos atribui. À vista disso, permaneçamos convencidos de que a base de nossa tranquilidade reside na integridade da consciência. Compreendamos que todas as afeições, problemas em nossa trilha de agora constituem débitos de existências passadas, que nos compete ressarcir, e que todas as facilidades que já nos enriquecem a estrada são instrumentos que o Senhor nos empresta, a fim de utilizarmos a vontade própria na construção de mais ampla felicidade por vindoura, e entendamos que a vida nos devolve aquilo que lhes damos. Na posse de semelhantes instruções, valorizemos o tempo, para que o tempo nos valorize, e permaneçamos em equilíbrio, sem afetar aquilo que não somos, em matéria de elevação, conquanto reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar-nos sempre. Se erramos, estejamos decididos a corrigi-la, agindo com sinceridade e trabalhando fielmente para isso. Você e nós estejamos certos, diante da providência divina, que possuímos infinitas possibilidades de reajustes, aprimoramento, ação e ascensão, e que depende tão somente de nós melhorar ou agravar, iluminar ou obscurecer as nossas situações e caminhos. André Luiz. Tá, estão ouvindo? Tá? Estamos sim. Tá. Deus Pai nosso, de todas as horas, Jesus, nosso mestre querido, amigos espirituais, te agradecemos, Pai, por esses momentos de estudo. Te pedimos a sua proteção para todos nós, para nossos familiares, para todos os nossos irmãos, Pai, que estão nas ruas precisando trabalhar. Proteja, Senhor, os nossos irmãos que estão à frente nos hospitais. Pedimos pelos nossos médicos, nossos governantes, nossos cientistas e pesquisadores, que sejam intuídos pela espiritualidade para que consigam achar as soluções, o melhor caminho para combater essa pandemia. Pedimos, Pai, que acalme os nossos corações, que em momento nenhum percamos a nossa fé, a nossa paz, que possamos estar sempre com pensamento positivo, sempre nos estudos, pedindo, Pai, que nos ajude sempre a reconhecer as nossas falhas e, com a sua ajuda, sempre pedir o nosso melhoramento. Ilumine os nossos irmãos todos que aqui estão e vai conduzir o estudo. Permita-nos, Senhor, esteja conosco agora e sempre. Graças a Deus. Então, agora o Elcio vai começando aí a conduzir o estudo. Bom, gente, hoje é o capítulo 11, né? Já na parte do final do capítulo 11, que é a parte da fé e a caridade. Eu vou ler esse item, item 13, 14 e 15. Vou ler o 13, que ele é mais curtinho, né? Mas que ele não deixa de ser importante. Disse-vos
não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com a abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser ilícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Se levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também o meio de vos aperfeiçoar, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só há poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar harmonia entre elementos tão diversos. E agora o último parágrafo desse item. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para seres cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Acho interessante esse, antes da gente abrir aí para comentários, que ele diz assim, que a fé, pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Logo em seguida ele diz assim, não, tem gente que não tem uma fé, ou seja, não tem nenhuma religião, vamos falar assim, propriamente dita, professa uma religião e pratica a caridade. E tem toda a razão. Nós temos dezenas de exemplos disso, entre parentes, amigos, por aí fora. Só que o que ele vai e reforça, não é esse tipo de caridade que eu estou querendo dizer. É aquela caridade austera, que só com a abnegação se pratica. Ou seja, é uma caridade além daquela que nós somos acostumados. É uma caridade que você vai ao sacrifício, por exemplo, de substituir um filho, ninguém pode falar que o filho é um elo de ligação, mas alguém que é o nosso, ao nosso redor, no circo romano, que você vai desencarnar ali quase que instantaneamente. Ou seja, é dar um passo além da caridade ao qual nós já estamos acostumados a ver. E esse passo além, você precisa da fé. Por que precisa da fé? Porque a fé significa o quê? Confiança. A certeza, a confiança de que tem algo além daquilo que a gente conhece, Essa certeza nos dá uma confiança de tomar certas atitudes que uma condição normal não ia tomar. Então, eu não vou fazer um sacrifício muito além, porque para que isso? Eu não tenho certeza de nada, não sei o que vai acontecer depois da morte. Agora, quando eu tenho uma certeza, uma fé em Deus, de que Ele nos protege, de que Ele está presente, de que não cai um fio de cabelo sem que Deus o saiba, mas eu tenho essa certeza não porque alguém falou, mas porque ao longo da minha vida, através das minhas experiências e da minha reflexão, eu percebi que Deus realmente está comigo.
E quando eu adquiro essa fé, eu começo a tomar atitudes além daquelas normais do nosso dia a dia. Porque ela é baseada numa certeza. E a certeza nos dá confiança de ir mais além. Eu vou abrir para quem quiser comentar um pouco mais sobre isso. Você falando assim, Elcio, eu nunca tinha visto, assim, pensado, né, dessa forma, mas realmente quando a gente acredita, tem fé. Eu lembro que quando eu comecei a fazer trabalhos voluntários, elas falavam assim, olha, isso é uma continha que você tem lá no céu, né? E a gente vai fazendo. Porque às vezes você tem medo de fazer alguma coisa e realmente quando a gente não tem essa fé, é medo que vai faltar na nossa família, que vai faltar para o filho, que vai faltar, ou que eu não vou conseguir fazer porque fisicamente eu não tenho possibilidade de fazer, né? Estou cansada, tenho minha saúde debilitada. Mas quando a gente passa a entender, a sentir, a ter fé mesmo, quando a gente tem essa fé, você faz, porque você acredita que Deus te suporta nisso. Deus tá com você, está do seu lado. Isso te leva, te movimenta, né? Te faz você fazer sem você ter medo. Você não pensa no seu cansaço, você não pensa... Você não tem medo, simplesmente você não tem medo. E é por conta da fé. Foi um aprendizado hoje para mim aqui. Mais alguém queria opinar sobre esse item da fé? Eu acho interessante que quando eu comecei dentro da doutrina espírita, a gente lá no centro que eu frequentava faz um trabalho que era a campanha do quilo, né? Muito comum lá em Minas. Você vai à casa das pessoas pedindo o alimento, né? É uma coisa assim simples, boba, mas é muito complicado, porque a gente pertence a uma sociedade e que você, nesse caso, você é obrigado a se expor como espírita, né? Então, parece simples no início, mas não é. É muito complicado. E para você tomar essa decisão, você precisa... porque assim, é muito prático você ir no centro, ouvir a palestra e tudo mais. Quando você vai para a rua e se expõe como espírita, você tem que ter um pouco mais de força para isso. E aí você só vai conseguindo isso com o tempo, porque a fé não é uma coisa que você conquista da noite para o dia, né? Ao contrário do que muita gente imagina, a fé você não é automática, né? Não é uma bênção que vem do céu e pronto, é resolvido. Não é uma conquista pessoal. É por isso que tem gente que está dentro do centro e rapidamente a pessoa já consegue perceber as coisas e agir. Enquanto que outros demoram, porque demora para a pessoa acreditar. Então, nesse trabalho da campanha do quilo, precisou um tempo para que a gente começasse a acreditar, né? E com a fé, quando a Alessandra falou, vai ganhando uma coragem, e essa coragem ela vai dando para a gente forças para você tomar outras atitudes. Hoje, quando a gente olha para trás, você vê que é uma coisa boba, né? Mas naquele momento é um passo além, um passo gigante, né? A gente vê um exemplo claro disso, por exemplo, em Paulo, né? Quem vê o livro da história de Paulo de Tarso, engraçado que você fala assim, puxa, mas você acha que fé não é da noite para o dia, mas Paulo foi da noite para o dia. Não, não foi. Quem lê o livro Paulo e Estevão vai ver que desde o momento que ele encontrou a esposa dele, Abigail, ele começa um processo de encontro com a doutrina de Jesus e ele vem caminhando, pensando, refletindo. Aí a amada dele morre, depois o irmão dela, Estevão, morre, e o Estevão ele não morre simplesmente. Ele, antes de morrer, ele perdoa Paulo, né? E ele abençoa a irmã por ter escolhido Paulo como marido. E aquilo foi um absurdo para Paulo ouvir um negócio daquele. E aí ele vai matutando, ele não é um homem burro, né? Paulo era um filósofo, é um estudioso, e ele começa a tentar entender o que está acontecendo. Quando Jesus aparece para ele, ele percebe, abre-se a mente dele, e todo aquele pensamento dele se torna uma convicção, né? Não é mais simplesmente uma aspiração, agora é uma
convicção baseada na razão, no estudo que ele fez dos acontecimentos da sua vida. É o que acontece com muita gente. Eu vou ler o item 14, é um item grande, então eu vou ler só metade, depois a gente vai discutir. Caridade para com os criminosos, né? Esse termo criminosos, ele é bastante extensivo, tá? A gente tem mania de achar que nós não somos criminosos, mas somos. Infelizmente, os nossos crimes podem não ser aqueles cuja lei ela nos persegue, né? Cuja lei ela não nos alcança, mas perante Deus, muitas das coisas que nós fazemos são crimes, né? Por exemplo, matar a esperança de alguém que quer estudar para ser uma outra coisa na vida, a gente fala assim, não, você não vai conseguir nada disso, você não tem condições, ou seja, já acabou de destruir a esperança, né? A lei humana não vai pegar isso, mas a lei divina, com certeza, ela vai nos alcançar. Vamos lá. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos. Se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra sua lei, considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração. Pois, as mais das vezes, eles não conhecem Deus como conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo verdadeiramente vos será aplicado. E precisais de indulgência para os pecados em que, sem insensar, incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo nem sequer, como falta, leves em consideração. Considera. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhes aditeis. Não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre, em todas as coisas, para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Né? Então, só vou dar uma posição aqui, ele diz lá no início assim, considerais que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negais perdão e comiseração, porque eles não conhecem Deus como conheceis. E aí a gente vai muito mais além, né? Nós, espíritas, nós conhecemos não só a Deus, né? A razão, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, como nós conhecemos também o mundo espiritual. Né? Muitas das criaturas que cometem enganos por aí não têm a mínima ideia da existência do mundo espiritual. Ou se tem uma ideia errônea, né? Daquela velha concepção de céu, inferno, purgatório, por vai afora. Né? Sem nenhuma esperança. Então, eu conheço gente que fala assim, não, eu já estou no inferno mesmo, então para que eu vou fazer algo de bom? Porque para ele já não tem mais salvação, entre aspas. Né? Enquanto que a doutrina, ela diz que ninguém vai estar condenado eternamente. O inferno é uma condenação eterna. Todos nós temos erros, existe a misericórdia divina, que atua para que a gente consiga reparar os nossos erros, né? E também nós todos teremos a oportunidade de crescimento e de ir mais adiante. Deixar aberto para quem quiser comentar mais um pouco aí.
Então, boa noite a todos, né? Queria fazer um comentário aqui sobre esse item aí, caridade com os criminosos, né? Isso fez lembrar uma passagem que tem naquele livrinho Agenda Cristã, assim aqui, ó, item 19, que fala na questão de escolha, né? Aí diz aqui o seguinte, que procura o delinquente e encontrará muitos malfeitores. É necessário que você tenha imenso cabedal de amor para não se fazer criminoso também, né? E isso quer dizer o seguinte, que a gente, às vezes, a gente está ali na maior, assim, pretensão de fazer a caridade ao próximo. Às vezes você vai tirar ali uma pessoa, pelo menos pretende, né? Tirar uma pessoa que está no vício, né? Da bebida, do fumo. E se você não tiver fé e amor tamanha, você não consegue tirar essa pessoa do vício. Às vezes ele vai até fazer algumas considerações, né? Argumentar com você, e você pode até sucumbir e beber junto com ele ou até fumar, né? Então a gente tem que ter, né, além da vontade de fazer a caridade, ter a fé e o amor para poder a gente conseguir, né, fazer a benevolência, a caridade ao próximo. Né? Essa consideração que eu queria fazer. E esse item fez eu lembrar dessa passagem na agenda cristã aqui, desse item. Obrigado. E eu acho interessante você ter falado desse item, porque no livro Renúncia, porque a gente fala assim da gente, né? Nosso dia a dia, que vai tirar um bêbado do bar, ou alguém que esteja nas drogas, lá do morro, qualquer coisa que seja, para a gente não cair no mesmo vício, né? Ou num crime até pior. Mas a gente fala do nosso dia a dia. Agora, no livro Renúncia, fala da Alcione, que é um espírito que não precisava mais reencarnar na Terra e iria renascer novamente aqui. E aí, os amigos dela em torno falaram do perigo que era isso. Né? Por que o perigo? Porque aqui na Terra a confusão é tão grande que nós, de alguma forma, podemos nos envolver, né? E cair numa cilada. Porque, apesar de alguns espíritos superiores não precisarem encarnar mais na Terra, né, não significa que eles sejam perfeitos. Então, erros podem ser cometidos ao longo da nossa jornada aqui, ainda, né? E a gente acabar se envolvendo. Isso é uma questão até de lógica. Se você vai tentar tirar alguém afogado, naturalmente que você vai engolir água também, né? Não tem jeito. Então, quando a gente vai tentar tirar um filho que está envolvido com as drogas, a gente vai sofrer as consequências daquilo, né? De alguma forma. As consequências que a gente faz é a violência, é o desgaste emocional, né? Isso faz parte do local e do momento que a gente está. Não tem como, né? Da mesma forma que quando a gente renasce o planeta Terra, para ajudar alguém, né? Que pode ser o nosso filho, o nosso esposo, o nosso pai, a gente vai sofrer as consequências do nosso planeta. E quais são as consequências do nosso planeta, né? No mínimo, a gente vai ter que comer, né? Almoçar, tomar café, jantar, dormir, né? Ou seja, a gente perde um tempo gigantesco nesse mundo só para sobreviver, enquanto que em outros mundos você não tem esse desgaste todo, né? A alimentação é muito mais sutil, com o corpo muito mais evoluído. Aqui não, aqui a gente é obrigado a andar pela superfície do planeta, você é obrigado a uma série de outras coisas para poder ir adiante. É complicado. Alguém gostaria de falar desenvolver mais outro assunto sobre esse pequeno tema aí? Eu só queria colocar aqui, né, que eu grifei uma frase aqui, né, porque a gente, quando o tema já fala caridade para com os criminosos, na prática não é tão fácil assim, né? Não. Seja o crime qual for, né? Seja um criminoso mesmo, dentro da lei humana, que nem a gente está acostumado, ou com os crimes perante a lei de Deus aí, né? Como você falou, matar o sonho de uma pessoa, né? E eu acho que o exercício para a gente, tem uma frase aqui que ele já fala, né? Não julgueis. Então, assim, quando a gente começa a exercitar, para a gente começar a exercitar isso, a gente sempre pensar que não nos cabe julgar, né?
Então, toda vez que tantas coisas, ainda mais hoje em dia, né, que estarrece assim, aos nossos olhares, se liga a televisão, tanto absurdo acontecendo, a primeira frase que eu acho que a gente precisa tá falando é: não me cabe o julgamento, né? Na justiça de Deus. E aliviar o nosso coração nesse momento, porque o julgamento é na fase que a gente está, né? A gente está nesse mundo, então nós somos pecadores, estamos aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é isso, é julgar, né? Julgar o próximo, seja no que for. Então, acho que para a gente exercitar, a gente começa com isso, né? Coloque o julgamento na mão de Deus. E tem outra coisa também, Alessandra, tem uma frase de André Luiz, que está no livro Conduta Espírita, né? A caridade não dispensa a prudência, né? Não exime a prudência. Porque a gente fala caridade para os criminosos, e muitas pessoas acusam, não só a doutrina espírita, isso é a religião, porque a religião, de uma forma geral, ela tende a ser mais benevolente, né? Uma pessoa que comete crimes tem que ser mais misericordiosa. E o mundo, atualmente, principalmente o mundo que a gente vive, ele tende a ser um mundo mais impiedoso com o criminoso. Ele é mais impiedoso. A opinião, de uma forma geral, das pessoas ela tem uma tendência a ser mais impiedosa, enquanto que os religiosos têm uma tendência a ser mais benevolente. Mas existe um engano nisso, né? André Luiz ele nos corrige quando ele diz que a caridade não dispensa a prudência. O que nós, seguidores de Jesus, nós vamos fazer não vamos agredir ao criminoso, né? Não vamos deixar de dar oportunidade a ele, né? Agora, também, nós, por nossa vez, vamos ter a prudência necessária, né? Porque quem se lembrar do livro Nosso Lar, quando o André Luiz vai até a fronteira de Nosso Lar, naquela muralha, existe uma mulher que estava querendo entrar em Nosso Lar, né? E André Luiz ficou muito sensibilizado, e ele que queria que as pessoas que ela entrasse. Aí o guarda falou que não ia deixar ela entrar, porque não tinha condições. E aí o chefe da guarda vai lá e demonstra para o André Luiz que não tinha como deixar a mulher entrar, porque ela não estava preparada ainda, né? Aí ele provoca a mulher e rapidamente a mulher armuscando lá, ou seja, ela queria entrar em Nosso Lar não porque estava arrependida, mas ela queria entrar para usufruir das benesses do Nosso Lar, causando confusão, e depois queria ir embora, né? E sendo que Nosso Lar tinha o quê? Tinha uma finalidade diferente. Nosso Lar é uma cidade que é feita para aqueles que querem uma melhor, que querem ir adiante. Se você não quer ir adiante, tem outros lugares, como o próprio Umbral, né? Tem outros lugares que a pessoa pode continuar fazendo os mesmos erros que estavam cometendo. E aí é o que nós observamos, né? Nós espíritas temos a obrigação da caridade, ou seja, de dar a oportunidade, né? De não devolver o mal com o mal, né? Mas também temos a prudência de evitar que a prudência de evitar certos enganos, né? Que vão causar perturbação dentro da nossa casa, dentro da própria casa espírita também, né? Isso é uma coisa importante que a gente tem que lembrar para a gente usar a razão, né? Vou ler aqui o último texto, o último pedaço. Elcio, Oi. eu ouvi você falar sobre prudência, né? Que também está pertinente ao assunto, mas eu faço um adendo aqui que, a exemplo de Jesus, compreende também a indulgência, né? Com as falhas alheias, o perdão das fraquezas do próximo, entendeu? Então, assim, isso também tem que ser levado em consideração por nós, né? Porque julgar é muito fácil, né? Julgar é fácil. Na realidade, a primeira coisa que vem à mente a nós é realmente julgar. Pô, o cara tá errado, ó, fez isso, fez aquilo e tal. Então, a caridade, né? Ela consiste também na indulgência, né? Com as falhas alheias, entendeu? Não, é isso mesmo. A gente tem que tomar cuidado. É por isso que essa análise é uma análise que
que tem que ser feita com bastante carinho, né? A gente tem que saber exatamente a nossa atuação. Claro que a gente também não pode perder tempo em ficar pensando em muitas coisas, né? Naturalmente que quando a gente vai distribuir a cesta básica, a gente deduz, né, que as pessoas que estão ali estão porque precisam. E se o centro às vezes precisa, é o que eu vi, tem centros que distribuem a cesta básica de qualquer jeito. Tem outros que fazem um serviço mais bem elaborado, que é o quê? Visita a casa das pessoas, constata de fato a necessidade de cada um, né? Porque às vezes você faz uma cesta básica com arroz, feijão, sei lá, café. Tem gente que não precisa do café. Tem gente que eu já vi, não aqui, mas em Minas é muito comum você ter um pé de café dentro de casa. Então você não precisa dar o café. E também você evita você desperdiçar uma coisa importante, que é a cesta básica, dá para alguém que não precisa. A gente realmente tem que fazer essa análise para que as pessoas sejam atendidas da melhor forma, né? E também, porque nem você lembrou muito bem, a gente não tem que ter o julgamento, né, de quem foi. Ah, fulano foi isso, né? Não, fulano já foi, não é mais. E mesmo fulano que às vezes precisa da ajuda, né? A gente não pode ter esse julgamento. O que nós temos que fazer é realmente levar aquilo que nos foi dado da melhor forma possível e para quem precisa. Para isso, cabe a nós, humanos, encarnados, desenvolver métodos e acompanhamento social, né? Para isso que tem os departamentos de assistência social dentro do centro espírita, para poder desenvolver isso. É um trabalho que é longo, né? Às vezes a gente acha que o departamento de assistência social é só de dar a cesta básica. Não, ele é muito mais do que isso. É um acompanhamento da família, de todos, e todo mundo, né, que está ali. Eu vou ler aqui. Estão próximos dos tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande paternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradias ditosas. Amai-vos, pois, como os filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferença entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Deveis àqueles que falam o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de o criminoso, é o miserável, deve expurgar-se de sua presença à terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe inflige. Não, não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Quem diria a ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade. Estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele. Assistir-lhe o espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento, se orardes com fé. E tanto o vosso próximo como o melhor dos homens, sua alma transviada e revoltada. Foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar, ajudai-o, pois a sair do lameiro e orai por ele. Não. Deixar aberto se alguém quiser comentar. 12. Eu lembro aqui, na verdade, não sei se foi Valquíria em algum estudo que falou, né, da importância da gente orar pelos criminosos, né? Toda vez que acontece alguma situação crítica, né, a gente deixa isso passar pela revolta que fica nos nossos corações, né? Enfim. Mas a importância da gente rezar por essas pessoas
pode fazer a diferença, né, lá na frente, no resgate desse espírito, né? Isso é uma situação, né? E a outra que me faz lembrar é que quando Cristo, né, foi crucificado, ao lado dele tinham dois criminosos, né? Um deles teve naquele momento, né, e falou que o Cristo não merecia estar ali. Eles sim, que eram criminosos. E naquele momento Cristo falou que ele entraria no reino dos céus. Então, assim, por mais difícil para nós que ainda somos seres humanos, estamos na nossa caminhada, é importante nesse momento a gente também começar exercitando isso, né? Rezar por esses irmãos que ainda continuam nesse caminho que ainda não é o caminho da seara de Jesus. Eu acho interessante, assim, a gente vive um momento agora muito complicado no nosso planeta. É um momento de provas e expiações. Ele sempre esteve um momento de provas e expiações. Mas algumas pessoas, com razão, elas dizem que aqueles eventos do Apocalipse lá de Jesus, lá atrás, né, estão acontecendo agora no nosso planeta. Na realidade, desde o advento da doutrina espírita, que começou o processo de mudança, de transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Desde esse advento começou. Você vê que não é uma coisa rápida, né? Porque a doutrina espírita era para os trabalhadores da última hora. Ela mesma fala isso, né? Ou seja, aqueles que já estão no final. Então, a doutrina espírita é um marco que começa esse processo de transição de prova e expiação para regeneração. O que nós, espíritas, temos que tomar cuidado, né, é de não cair nesse rebuliço que acontece no nosso mundo de tempos e tempos, né? Não é só agora o momento, como eu falei, vem acontecendo, quem vê os acontecimentos do final do século XIX, século XX, século XXI, é uma onda, né? Momentos que vão e vêm, que nos levam a tomar certas decisões de forma errônea, né? Gosto muito de lembrar, por exemplo, um acontecimento que teve em Santos, né, no litoral paulista, que uma senhora foi linchada porque acreditava-se que ela fazia parte de um evento de magia negra. E foi uma divulgação nas redes sociais que fizeram. Alguém, por acaso, disse que era aquela mulher e o pessoal decidiu linchar. Depois viu-se que foi uma mentira. Esse evento nas redes sociais que acontecido 5 anos antes, no Rio de Janeiro, né, que nem tinha se provado se era verdade ou não, mas aí as pessoas decidiram fazer justiça com as próprias mãos. Então, o nosso mundo ele é assim, atualmente. O que nós, espíritas, temos que tomar cuidado de não ir nessa onda, né? Nós temos que tomar cuidado, não ir nessa onda e pegar esses pensamentos que estão correndo por aí e acompanhar. Esses pensamentos, eles vão passar, como diz aqui o Espírito, como diz os Espíritos, né? Esses pensamentos que nós estamos vendo hoje, eles vão passar, né? Cabe nós, espíritas, aí que vem a nossa prova, a nossa expiação, a determinação na fé, né, e na coragem de manter o nosso posicionamento. Aí que está o complicado, né? Você manter o posicionamento diante de fatos e situações que também nos levam a pensar que nós possamos estar errados. Por que nós temos essa dúvida ainda? Porque ainda somos falhos. Mas a gente precisa ver o passado, a nossa história e ver que esses acontecimentos sempre estiveram à tona em vários lugares do mundo, em várias épocas, e que agora também voltam. E que agora é o nosso momento de passar para a prova, né? Como diz o Espírito aqui, vai chegar o momento em que os homens vão se encontrar submetidos às verdadeiras leis de Deus. Até lá, nós, espíritas, temos que ser o sal do mundo para esses que cometem os crimes os mais variados possíveis, que vamos dar sabor à vida do mundo, né? Sabor no sentido o quê? Sabor no sentido de dar uma esperança e uma certeza, uma nova visão de um mundo melhor.
É isso que eu acho que a gente precisa trazer. Tem outro item aqui, ele é um assunto polêmico, né? Que é o nosso último item, que é uma pergunta que o Espírito faz. Ele é polêmico porque, eu vou ler a pergunta e a gente vai entender, né? Deve-se expor a vida por um malfeitor? É muito polêmico isso, né? Kardec faz uma pergunta ao Espírito. Acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expõe a vida. Tem outro que expõe a vida. Sabe-se, porém, que aquele é o malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? Olha só. É uma pergunta complicada, né? Vamos ver a resposta que os Espíritos nos dão e a gente vai poder comparar essas respostas até com algumas partes da literatura espírita e da própria cultura humana, né? A gente vai avaliar. Questão muito grave é esta, e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois do que se trata é de saber se se deve expor a vida mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorrer-se o inimigo, deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, ao malfeitor em suma. Julgais que será somente a morte, em tal caso se corre a arrancar o desgraçado? É talvez a toda a sua vida passada. Imaginai, com efeito, que nos rápidos instantes que lhe arrebata os derradeiros talentos de vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou que antes este se ergue diante dele. A morte, quiçá, lhe chega cedo demais. A encarnação poderá vir a sede terrível. Lançai-vos, então, ó homem, lançai-vos todos vós, a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação. E talvez esse homem que teria morrido ao blasfemar se atirará nos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se fará ou não. Socorrei-o, porquanto, salvando, obedeceis a essa voz do coração, que vos diz, pode salvá-lo, salvo. Eu tenho 3 considerações para falar aqui. Primeiro, e para você fazer isso, tem que ter aquela fé que foi discutida lá no início, né? A gente, como eu falei, eu até tentei dar um exemplo do filho, o homem salvando o filho, mas o filho é fácil, porque a gente já tem uma tendência do pai, da mãe, de se expor pelo filho. Agora, pelo criminoso, você tem que ter uma fé a mais. Esse é o primeiro ponto. A gente tem que ter essa fé a mais, que alguns têm, outros nem tanto, né? E segundo, essa questão de que ele, se ele escapar, vai cometer novos crimes, a gente não tem uma certeza disso, né? A literatura espírita tem diversos casos com isso. A literatura humana, eu ontem mesmo vi, tem diversos filmes, né? E as pessoas que escrevem os filmes tratam justamente desse ponto, né? Aquele que faz o mal, o malvado lá do filme, né? O vilão do filme, ele quase, uma grande parte do filme, ele se regenera no final, devido a alguém arriscar a vida por ele, e dali ele parte para ele toma uma outra atitude. Tem infinitos filmes que relatam da mesma forma, né? A literatura humana, ela tenta representar algo que está aí no imaginário, né? Que é a regeneração do mal, né? A regeneração do mal através do sacrifício de alguém pelo bem. Então a gente não tem certeza de que a pessoa vai cometer outros crimes. Mas essa decisão, como eu falei, ela precisa que nós tenhamos uma fé a mais, né? Esse gesto, ele necessita de uma atitude positiva muito maior e necessita de uma consciência maior. Vou deixar em aberto para quem tem. Então, ontem, né, no nosso culto doméstico, a gente leu exatamente essa pergunta, né? E todo mundo se fez. Como é difícil, realmente, né, em um momento
crítico, né? Você expor sua vida frente à vida de uma pessoa que cometeu, de repente, um crime ali na sua frente. Né? Matou, por exemplo, um filho seu e, né, ali na sua frente ele também está... Se a gente se colocar nessa situação, né? Mas se a gente pensar também, a gente vê vários exemplos assim, né, no nosso dia a dia. Né? O exemplo que hoje mesmo teve na mídia foi do assaltante lá, na verdade era um motoboy, né, que parece que foi atingido por um policial. E a fala, né, na reportagem é que o policial falou assim, bandido não precisa ter pressa para socorrer. E o rapaz desencarnou. Então, nesse momento, né, que mesmo que o rapaz fosse um malfeitor, um bandido, né, se você tem amor ao próximo, a primeira coisa que você vai fazer, mesmo que ele seja, é chamar um socorro. Né? Você vai chamar um socorro, é uma vida que está ali. Né? Você não vai... E é outro exemplo que a gente teve já do outro lado, foi a médica, né, que teve um ato lá de fúria, porque as pessoas estavam com som alto e ela quebrou o carro da pessoa e os rapazes foram lá e quase mataram essa médica. E aí fazem uma pergunta a ela assim, se numa mesa de cirurgia, porque ela era uma cirurgiã, né, essa pessoa que fez isso com você o salvaria? E ela falou bem assim, eu não sei fazer diferente. Ou seja, a índole dela é boa, ela independente de ser um malfeitor, uma pessoa que quase que acabou com a vida dela, ela iria salvar a vida dessa pessoa, né? Então, se a gente se pensar em várias situações, né, quando você vê uma pessoa, né, quando você tem a índole de salvar, você se coloca, porque você tem fé, como o Elcio falou também, né? Então, você tem fé em Deus e você primeiro vai fazer o bem, e, enfim, sem julgar, né? Agora a gente tem que parar para analisar também o seguinte, né? A princípio, né, a gente tem que torcer para que as pessoas estejam encarnadas, né? Porque é através da encarnação que nós evoluímos, né? Sofremos, né? E evoluímos. Então, tirar de mente, né? Lógico que antes de tudo tem realmente a caridade, né? Tem a benevolência, né? O amor ao próximo. Mas assim, a gente tem que ter, a princípio, saber que se a gente torce para um algoz que desencarne, a gente na realidade só vai atrasar, né? Ele vai desencarnar, ele vai vir de novo para passar por aquela situação, né? Para poder evoluir. Então, eu acho que a princípio a gente tem que torcer para as pessoas estarem encarnadas, né? E não torcer para que elas morram, né? A princípio seria isso, porque o cara faz maldade, eu vou salvar, porque eu quero que ele esteja encarnado, porque através da encarnação, porque aí também dá a chance dele, não só a questão de sofrimento, mas a questão dele se melhorar também, né? A questão dele se redimir do erro, entendeu? Então tem essas duas visões, assim, que em modo prático, né? Eu tenho, assim, eu acho que, entendeu? A gente não tem que tomara que morra, não, tomara que esteja vivo. E através da convivência, né, daqui encarnado, é que ele vai aprender, que ele vai melhorar, né? Eu acho que eu penso dessa forma também, entendeu? E ele tem a chance de voltar, né, de redimir, de ser uma pessoa melhor. Por aí. É isso mesmo. A gente tem que tomar cuidado que esses desejos nossos, né? Tomar aquele bolo, isso pode se reverter contra a gente também, né? Em algum momento da nossa vida, a gente pode acontecer, a gente está andando na rua, não você sem perceber atropelar uma criança e logo em seguida você bater um carro numa árvore, você ficar lá todo torto e a pessoa falar assim, não, ele atropelou a criança, tomara que ele morre, né? Alguém pode falar isso com a gente também. Então, os nossos desejos para o próximo podem se reverter para com a gente também, né? É aquilo que Jesus fala, faça ao outro aquilo que queria que fizesse com você. Essa é uma grande questão. E também eu concordo, realmente é melhor o espírito não desencarnar, né? Primeiro que a encarnação já é complicado você conseguir.
E a pessoa desencarnada, o espírito desencarnado, ele fica livre para tomar as atitudes necessárias, né? Influenciar uma série de pessoas. A encarnação, ela serve também, ela é uma segurança, né? E é uma oportunidade para que esses espíritos cresçam, assim como para nós também, né? Nós precisamos continuar encarnados para poder ir adiante. Não é um apego à matéria, né? É um apego à oportunidade. É isso que a gente tem. Algumas pessoas não querem morrer porque tem dinheiro, tem posse, mas e usufrui de uma vida material excelente. Mas nós espíritas temos que ter um outro apego à vida material, mas um apego benéfico. O que é? É um apego a aproveitar ao máximo a nossa oportunidade aqui como encarnados, né? Se nós hoje temos a oportunidade, com a experiência que nós adquirimos ao longo do tempo, de poder melhorar as coisas que estão ao nosso redor, e temos ainda condição física para isso, nós temos que continuar. Temos que continuar o máximo possível para aproveitar. Porque na outra encarnação a gente vai ter que renascer, vai ter que estudar, vai ter que se orientar na doutrina espírita, vai ter que sabe, demora aí para você formar um homem adulto uns 30 anos. E nós já somos adultos, né? Já estamos formados e temos que aproveitar a nossa encarnação. E esse espírito também, que vai prestes a desencarnar, nós temos que aproveitar, né? Se ele é um criminoso, a lei vai pegá-lo, vai ser preso, por aí vai afora, né? Vai sofrer todas as consequências que o homem, que a justiça humana criou para isso, né? E a gente também tem que tomar cuidado com algumas, não só das decisões e pensamentos nossos, porque esses pensamentos podem se voltar para a gente, né? A gente fala assim, não, eu não sou de um criminoso, ninguém vai fazer isso comigo, ninguém vai me deixar largado. Mas, como eu acabei de citar, a gente pode sair no nosso bairro, atropelar uma criança e as pessoas acharem que a gente fez isso de maldade. Não foi bem isso, né? Parece bobeira isso, mas eu já vi isso acontecer. Pessoas que não têm problema nenhum, pessoas trabalhadores normais, né? Cometer um acidente de trânsito desse e serem praticamente linchadas, né? Então a gente precisa tomar cuidado com os nossos parâmetros, porque nós podemos ser avaliados conforme nós avaliamos os outros, né? Esse é um problema sério, que é a chamada lei do retorno, né? Infelizmente, ainda acontece por aí. Eu acho que já está na hora, né? Já estamos na hora. Alessandra, quem vai fazer a prece para nós encerrarmos aí? E alguém se habilita a fazer a prece? Então, deixa que eu vou fazer a prece aqui para a gente encerrar a nossa reunião, né? E a gente... Oi, Alessandra. Não, que eu tinha pedido para a Dona Maria fazer, mas eu estava sem som. Você quer que eu faça? Pode fazer, não sei se ela... Então, deixa que eu faça fazer. Aqui, então. Tá. Deixa que eu faça a prece. Mestre amado Jesus, que o Senhor possa abençoar a todas as famílias do nosso querido planeta Terra, que todos nós temos a certeza de que Deus vela por cada um, sabe exatamente o que nós precisamos, mas também é importante que nesses momentos nós possamos lembrar das palavras de Jesus, das palavras de amar ao nosso próximo como a nós mesmos, e mesmo que a gente ainda não tenha condições de nos desapegar do nosso egoísmo, do nosso orgulho, que possamos lembrar do que disse o mestre Allan Kardec, que reconhece que o verdadeiro espírita por dominar, por se esforçar e vencer as suas más paixões. Que nós temos certeza de que o nosso esforço diário e pessoal vai poder transformar a nós mesmos, transformando nossos corações, que vai transformar a muitas pessoas ao longo do nosso planeta e da nossa voltinha. Que seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, gente,
Valeu, pessoal. Obrigada, Boa noite a Elcio, todos pelo aí, tá? estudo. Boa noite a todos Tchau, aí. Fabiana. Obrigado. Bom ter Tchau, você Fábio. aqui. Boa noite, Valeu. Dona Maria. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa Boa noite, noite. Dona Tchau. Santinha. Voltarei outras vezes. É isso Tudo aí. bem? Eu também irei. Tchau. Qual a próxima reunião agora? Boa noite, Quarta-feira. Quarta-feira? Alcira. Luiz. Cadê Quarta-feira o é o livro dos espíritos, quarta-feira. Ok. Fala que eu também vou, pai. Ok. No mesmo Fala que eu horário. também vou, pai. Tá, tchau. Fala que eu também vou, pai. Tchau, boa noite. Boa noite. Pai. Boa noite. Valquíria. Pai. Fala que eu também vou. Tchau, Valquíria. Tchau, Valquíria. Tchau, gente. Tchau, beijo. Boa noite, bom descanso. Tchau. Lúcia, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Regina. Tchau, beijo. Tchau, Ana Maria. Dona Santinha já saiu do molho? Tchau. Ô, Valéria. Boa noite, pessoal. Boa noite, Valéria. Boa noite, querida. Valéria. Oi. A Dona Santinha já saiu do molho? Que nada, filha. Ela está dizendo que não saiu, não. Mas olha como é que ela está bonitona. Eu acho que ela já está Eu tô vendo, chique danado. Pois é, ela já está até passada, enxaguada e passada. Ah, eu tô vendo que ela tá toda linda, maravilhosa. Ei, saudades. Beijão, gente. Uma boa noite até quarta. Deus quiser. Boa noite. Quarta-feira nos vemos de novo, se Deus Com quiser. certeza. Boa noite, Ivone. Boa noite. Tchau, Valeu, tchau. obrigado. Oi, Ivone. Oi, Oi, Ivone. tchau. Oi. Oi, Ivone. Oi. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.